Há exatos 5 anos, um míssil de 900 quilos atingia a porta principal do Ministério da Defesa do Iraque em Bagdá, dando início à Segunda Guerra do Golfo. Naquele momento, o mundo começava a mudar, depois de um intervalo muito curto entre outro evento espetacular, que foi o ataque às Torres Gêmeas de Nova York em 2001. Logo, pouco antes do ataque a Bagdá, estava lá o jornalista Lorival Santana, repórter especial do Estado de São Paulo. Lorival, passados 5 anos, qual é o balanço que você faz? É um balanço bastante diverso, né? Bastante rico, digamos assim. Né? Assim, só um parênteses, você voltou depois, né? Não, quem voltou foi o Roberto Lameirinhas. Eu vou muito àquela região, mas a Bagdá eu só estive na época da guerra mesmo. Bagdá, bom, o Iraque era uma obsessão do presidente Bush, né? Não sei se você se lembra que quando teve esse ataque das Torres Gêmeas em 2001, ele cogitou de atacar o Iraque como em resposta, imediatamente, em resposta, como tentando envolver o Saddam Hussein nessa ação da Al-Qaeda, né? E tentou a todo custo provar que havia um envolvimento do Saddam com o terrorismo internacional, com a presença ou a passagem ali de um membro da Al-Qaeda que nunca foi comprovado e tal. O Iraque se tornou depois disso, depois do ataque americano, em 2003, numa profecia autorrealizada. O Bush conseguiu transformar o Iraque num antro do terrorismo internacional, né? Mas nós estamos vivendo um momento diferente já de reação a isso, né? O que aconteceu? A reação foi por dentro, não foi nem tanto só pela atuação, por esse aumento das forças americanas no Iraque, né? Chamado de surge em inglês, né? Que é apoiado pelo senador John McCain, candidato do Partido Republicano à presidência, que esteve agora no Iraque, inclusive, né, em Bagdá. Você acha que é uma visão muito simplista imaginar que a guerra se deu principalmente ou por conta do controle do petróleo? Não, eu acho simplista. Eu acho que desde a Primeira Guerra do Golfo, que os Estados Unidos lutam para ter uma base, um país com profundidade estratégica, com território grande no Golfo Pérsico, onde eles possam ter um governo aliado e uma base militar extensa, né? Então, eles perderam isso do Irã na Revolução de 1979, né? Quando o Shah Reza Pahlavi foi deposto, era um grande aliado do Ocidente, e desde então os Estados Unidos buscam isso. E quando o Iraque invadiu o Kuwait em 1990, o presidente Bush pai, né, pensou em aproveitar essa circunstância para se instalar na Arábia Saudita. E foi isso que transformou o Osama Bin Laden em inimigo dos Estados Unidos. Até então eles eram aliados contra a União Soviética no Afeganistão. Então, por quê? Porque o Islã proíbe a presença de tropas estrangeiras na terra sagrada da Arábia Saudita. Aliás, você falou bem em Afeganistão. Há um certo consenso de que o foco do terror, na verdade, é o Afeganistão. Teve uma perda e hoje há um certo resgate dessa situação. Ou seja, as organizações terroristas se fortalecem lá dentro. Recentemente, o novo premier britânico até fez um comunicado no parlamento dizendo que o foco é o Afeganistão, pelo menos do ponto de vista da Grã-Bretanha. Você acha que isso é correto? O Afeganistão é a base, Al-Qaeda em árabe. Né? Uhum. Foram lá que eles se instalaram, lá é o grande epicentro das atividades da Al-Qaeda. Mas é importante lembrar, a Al-Qaeda é uma franquia, né? Grupos terroristas, células terroristas no mundo inteiro com as mais diversas agendas, se filiam à Al-Qaeda, mandam uma carta ou vão pessoalmente e através de mensageiros, enfim, perguntam se podem atribuir uma determinada ação que eles estão planejando à Al-Qaeda, e a Al-Qaeda autoriza ou não por meio de uma fátwa, um decreto religioso. Então a Al-Qaeda, a existência física da Al-Qaeda é menos importante do que a sua disseminação ideológica como uma marca
né, do terrorismo internacional. Então as pessoas se instalam nos mais diversos lugares, às vezes fazem treinamento no Paquistão, no Afeganistão, agora hoje em dia bem na fronteira, se tornou mais difícil, mas enfim, até alguns anos atrás, na época do Talibã, treinavam lá, usavam como campo de treinamento ou não. Mas o importante é que tinham o beneplácito da Al-Qaeda para atribuir a ela um determinado ato terrorista. Mas a presença da Al-Qaeda no Iraque, ou a Al-Qaeda do Iraque, como é chamada lá, né, que tem uma direção própria, uma liderança própria e que tem essa permissão de atuar com o nome de Al-Qaeda, uma franquia, né, no Iraque, acabou gerando uma reação dos sheiks locais iraquianos, sunitas mesmo. Por quê? Porque a Al-Qaeda chega com uma agenda de liberação, de luta contra o ocupante estrangeiro, mas também impõe uma agenda moral. E começaram a impor a sua visão de como deve ser os costumes, o uso do véu, proibir bebidas. E o Iraque pratica um islamismo muito moderado, muito liberal. Relativo, né? Além disso, tem a questão política. Cada local daquele tinha o seu sheik. E de repente chega a Al-Qaeda ocupando esse espaço político, social e moral. E houve uma reação dos sheiks locais iraquianos que recebem, isso desde a época de Saddam Hussein, recebem uma cota do petróleo. Eles têm, dividido entre eles, isso é a forma de suporte político no Iraque, isso há muitas décadas já. Então eles reagiram, se alçaram contra a Al-Qaeda e foram eles, principalmente, mais do que os americanos, que expulsaram a Al-Qaeda da província de Anbar e de outros pontos do Iraque. Agora, passados 5 anos, você acha que a situação piorou muito em relação ao que era antes da guerra? Ela é pior, é evidente que ela é pior, mas ela piorou muito? Então, do ponto de vista físico, concreto, sim, sem dúvida, né? Quer dizer, Saddam mantinha o Iraque estável, né? Apesar do terror interno. Havia um terrorismo psicológico, você ligava a televisão, os 5 canais eram estatais e invariavelmente estava o Saddam falando assim, sem uma pauta definida, falando, entendeu? Então era terrível, muitas pessoas não tinham coragem de ir às repartições públicas, pediam passaporte, por exemplo, né? As pessoas mais visadas do regime, muitos intelectuais fugiram, enfim, as pessoas tinham medo de olhar para um dos 32 palácios do Saddam espalhados pelo Iraque, porque olhar poderia causar uma reação dos guardas, essa pessoa podia ser, enfim, absolutamente arbitrário, absolutamente terrorista e caótico aquele regime. No entanto, não havia terrorismo, bombas explodindo, essas coisas, né? Então mudou muito a qualidade de vida dos iraquianos. A maioria deles diria que piorou a situação no Iraque. Agora, vamos tomar um avião em Bagdá e desembarcar em Moscou, da onde você acaba de chegar. Qual foi a sua impressão? Nós conversamos aqui antes da sua ida. Eu queria saber qual foi a sua impressão durante o período eleitoral, durante a eleição, propriamente dita, e agora. Qual é a sua impressão tendo estado na Rússia depois das eleições? A Rússia vive um momento muito interessante, muito importante, né? O Putin, eu acho que a melhor analogia aqui para nós é o Pinochet, né? O homem que organizou a Rússia, que estava em completo caos, né? Com aquela transição, aquela abertura atabalhoada, abrupta, né? Feita pelo Yeltsin, né? Em que as pessoas não recebiam seus salários, todos eram funcionários públicos, não recebiam seus salários, as aposentadorias não eram pagas e tal, uma inflação maluca, né? Um descontrole total da economia. O Putin, a partir de 2000, pegou essa transição pelo cabresto e a conduziu de forma bastante eficiente, né? Então, colocou os seus amigos nas posições-chave de toda a economia russa, né? O que era fácil, porque tudo era estatal, então lá o poder econômico ele está subordinado ao poder político. Ao contrário do capitalismo, em que poder econômico gera poder político, lá é o contrário, né? As pessoas estão bem? Você acha que Mas as pessoas estão bem, quer dizer, um crescimento econômico de 8% ao ano, né? Um desemprego de 6%, e agora o problema é a inflação, 12%.
porque uma certa doença holandesa. Quer dizer, a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo e de gás, né? Está sendo inundada de dólares e de euros, né? com o barril a $100, e com isso, isso inibe a produção industrial. Naturalmente você importa tudo e tal, já não era grande coisa a produção industrial das últimas décadas. Resultado, inflação. E é isso e gasto público alto. É um Estado muito grande. O Putin aumentou o Estado, aumentou o número de empregados. 1,5 milhão de funcionários públicos tem a Rússia. Então, um certo receio do amanhã, que vai acontecer quando o barril do petróleo cair de preço, né? Então, o Putin, que pensa no longo prazo, tanto é que agora, tendo sido eleito em 2000, em 2004, agora consegue colocar um presidente tutelado por ele e se perpetua no cargo como primeiro-ministro, né? Ele fez uma reserva que acima de $27 o barril, cada barril vendido, o governo pega royalties e criou uma reserva, um colchão de liquidez, que está em $146 bilhões. Fora isso, a Rússia tem reservas soberanas de $460 bilhões. Então ele diz que está pronto para qualquer sobressalto, qualquer queda no preço do petróleo. Além disso, ele está investindo na infraestrutura do país e está criando parques tecnológicos, 12 parques tecnológicos espalhando pelo país. Agora, para encerrar, se você fosse uma autoridade econômica do Brasil, você apostaria na Rússia como um parceiro? Não, porque a Rússia tem severos problemas de instabilidade jurídica, né? É muito arbitrário o manejo dos contratos, das questões, não existe estabilidade jurídica e existe muita corrupção também, né? Então acho que a Rússia ainda tem que caminhar um longo percurso para se transformar num parceiro confiável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Ouvimos esse balanço do Lorival Santana, repórter especial do Estado de São Paulo, que nos leva à seguinte conclusão: ele tem sido um enviado especial a esse mundo perigoso. Boa tarde, muito obrigado.